primeira recordação que eu tenho disto é, eu nasci em 1939, foi os meus pais a colarem os adesivos nestas janelas, porque se temia que houvesse, de facto, uma intervenção nazi em Portugal e com bombardeamentos, etc. E, portanto, a Proteção Civil da altura deu ordem para as janelas se taparem. Não é? Bem, esta é a primeira grande recordação desse início desse tempo. Uma das recordações que eu tenho, houve uma época em que eu não dormia muito bem, ali para a adolescência, e uma das coisas que eu me recordo era acordar à meia da noite e o nosso pai estar a estudar. E eu lembro-me até do barulho da cadeira do escritório, onde a cadeira giratória, que fazia um barulho muito especial, e portanto ele dormia relativamente pouco, deitava-se cedo e levantava-se muito cedo. E isto é um valor que ele nos transmitiu, quer dizer, o trabalho tem que ser muito exigente, nunca se podia faltar. Eu lembro-me que para ele nós nunca podíamos faltar à escola nem ao liceu, não fazia nenhum sentido. Porque é preciso não esquecer que o meu pai, tendo uma clínica relativamente rendosa para a época, em 1956, depois de vir dos Estados Unidos, depois de vir opta pela carreira pública, não é? Bom, e eu lembro-me perfeitamente aqui nesta casa como é que a gente vai viver com esse, qual é o ordenado? E o meu pai respondeu, não te preocupes, são 6 contos e tal, quer dizer, então e o resto todo acabou-se, a minha opção é esta que eu quero fazer. Apesar de ele estar em Lisboa, jamais conseguiu cortar com a ligação com a família do Norte. Ele recordava as suas raízes e, nas inúmeras vezes que vinha ao Norte fazer um acompanhamento da implementação dos centros de saúde, do qual ele foi um dos pioneiros, arranjava sempre tempo para visitar a família. E ele funcionava quase como um papa para a família. Era a pessoa que auscultava, queria saber como é que as coisas decorriam e aconselhava. E esses conselhos eram quase uma lei. Era extraordinariamente ligado à família, principalmente à irmã, que era a minha sogra. De maneira que quando ele vinha cá no Norte, como ele tinha dificuldade em guiar automóvel, eu era o chofer dele. Eu tinha 2 carros. Um deles era um carro muito grande e andava a gás. Um belo dia não foi possível acompanhá-lo como chofer. Expliquei-lhe que aquilo, se por acaso o gás estivesse a acabar, dava-se um jeitinho num botãozinho que havia por baixo e o carro passava a andar a gasolina. Mas ele, na parte mecânica, tinha dificuldades e deixou acabar mesmo o gás. O resultado ficou na estrada. Arnaldo Sampaio é o precursor, é pioneiro, antecipa as grandes decisões políticas que colocam uma nova era na saúde em Portugal. O professor Sampaio, que tinha há poucos anos vindo dos Estados Unidos, onde tinha tirado um Master em Saúde Pública na Universidade de Johns Hopkins, tinha já uma visão já um pouco diferente, porque defendia realmente uma maior preocupação, não só em estudar a comunidade que nós servíamos, mas também identificar os seus problemas de saúde através das técnicas de epidemiologia e bacteriologia sanitária. Evidentemente, nesses bairros há uma promiscuidade grande, as pessoas vivem no mesmo quarto, dormem no mesmo quarto, e, portanto, a difusão da doença é muitíssimo mais fácil do que uma pessoa que vive realmente num palácio, em que as pessoas praticamente estão isoladas umas das outras, na maior parte do tempo. Ora, evidentemente, nós sabemos que, de facto, a pobreza, na verdade, origina a doença, na verdade, e a doença origina a pobreza. É realmente um ciclo vicioso que convém realmente cortar. Outra grande facto que eu considero muito importante na vida profissional do professor Sampaio foi o Programa Nacional de Vacinação, que começou em Portugal em novembro de 1965. Ora, nós temos procurado, na verdade,
por todos os meios ao nosso alcance, que a população se vacine, sobretudo as crianças se vacinem, porque é sobretudo nas crianças em que são suscetíveis, quando nascem, realmente à difteria, ou depois do nascimento à difteria, que se nós vacinarmos antes de elas estarem em contacto com o bacilo da difteria, elas não têm realmente a difteria. Eu não conhecia o professor Arnaldo Sampaio, mas herdei uma obra dele. Em 96, quando vim para a Direção-Geral, comecei a coordenar o Programa Nacional de Vacinação. E nessa altura percebi porque é que o programa funcionava bem, e era bom. Era bom e funcionava bem porque nasceu muito bem. Foi um programa robusto desde o início, foi muitíssimo bem desenhado, bem pensado, toda a logística estava programada, não havia muito dinheiro, mas mesmo assim foi possível fazê-lo. Eu estou convicta que, para além do desenvolvimento socioeconómico do país, dos ótimos cuidados de saúde materna que o país foi tendo nas últimas décadas, o Programa Nacional de Vacinação, na sua forma universal, gratuita e sem nenhuma barreira para o utilizador, contribuiu de forma decisiva para que a mortalidade infantil em Portugal tivesse atingido os baixíssimos valores que atingiu. Como sabem, ele criou o Centro Nacional da Gripe, não é? no que é hoje o Instituto Ricardo Jorge, na altura teria, enfim, percebido a importância da vacina da gripe, principalmente para as pessoas mais frágeis, para os mais idosos, não é? E propôs ao governo da altura que o governo, enfim, fizesse incluir a gripe naquilo que é a necessidade de vacinação das pessoas mais frágeis e mais idosas. E recebeu aquela resposta que era clássica naquela altura, que era: não há verba para estas coisas. Qualquer pessoa, enfim, habitual desanimava perante o não há verba, não é? Não há verba, não há verba. E ele conseguiu mobilizar algum dinheiro, não é? E comprou ele a vacina. E esse processo da vacina rendeu à volta de 15 mil pontos. E, portanto, ele fez isso, mas não ficou com o dinheiro. O dinheiro é o dote, ainda hoje, a base financeira da Associação Portuguesa para a Promoção de Saúde Pública. E que este ano vai ter um papel preponderante, porque em Portugal, a Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública é que vai coordenar a realização internacional da IUFA, que é a Associação Europeia de Saúde Pública. Tenho a certeza que o professor Sampaio estivesse cá connosco, que ia ficar extremamente deliciado por verificar a realização da IUFA em Lisboa pela sua associação, como nós lhe chamávamos. Primeiro grande tema da atualidade, a cólera. Um trabalho de reportagem do nosso camarada Luís Sambado. O problema da cólera é um assunto do dia-a-dia nas preocupações dos portugueses. Sobre tão premente problema da atualidade nacional, a reportagem da emissora nacional deslocou-se ao Instituto Ricardo Jorge, onde ouviu o Dr. Arnaldo Sampaio. Precisamente, Sr. Doutor, gostaríamos de saber o que é que se passa aqui assim neste momento. Em virtude da cólera se ter disseminado pelo país inteiro, nós precisamos de mobilizar toda a população na luta contra esta epidemia. Porque estou convencido, se toda a população, sem distinção, não colaborar, nós podemos ter problemas não só este ano, mas sobretudo nos anos que estão para vir. A epidemia que surgiu em 74 e depois repetiu em 75, conseguiu-se provar que não tinha sido o mesmo serotipo do surto de 71, portanto veio provar que de facto tinha conseguido com êxito erradicar o surto, mas serviu por outro lado para unir todos os funcionários desta casa, penso eu, e mais alguns dos locais, numa luta contra a epidemia, que não foi fácil, porque ela repetiu em 75, mas que finalmente conseguiu ser debelada. Lembro perfeitamente da epidemia de cólera que houve em Portugal, não é? E nós dissemos, nós queremos vacinar-nos contra a cólera. Não faz sentido que os filhos do Diretor-Geral de Saúde não estejam vacinados contra a cólera. Faz favor, arranja lá 2 vacinas e tal. E diz: vocês estão doidos da cabeça. Vocês não vão ser vacinados contra a cólera porque não vão ter cólera. Quer dizer, quem vai ter cólera é quem está ali embaixo a viver nas barracas. Vocês não vão ter e não vamos gastar 2 vacinas com vocês que vão ser precisas para outra. E nós não fomos vacinados contra a cólera.
passagem daquela consulta tradicional da Caixa de Previdência para o Centro de Saúde, e como ele lutou muito por esse conceito do novo Centro de Saúde. Acho que isso foi uma coisa muito significativa que ele fez. E bastante antes do tempo também, porque eu acho que ele na altura falava de coisas que as pessoas não sabiam bem o que era, não é? As pessoas estavam muito viradas para a consulta tradicional. Há marcos que nós não podemos nunca ignorar neste processo de análise da saúde em Portugal nestes 100 anos, os 100 anos que hoje prendem a nossa atenção com Arnaldo Sampaio. Um desses marcos diz respeito à decisão, em 1971, da criação de uma rede de centros de saúde. O professor Sampaio tinha os conceitos e as ideias, e o Dr. Barbosa, Pedro Barbosa, escrevia. E era um excelente jurista e passava a texto de lei aquilo que o professor Sampaio já tinha há muito tempo idealizado. Ora, esse centro de saúde, realmente, tanto se fala atualmente e tem sido até mal compreendido e mal interpretados por muitas pessoas. O que é que se pretende com o centro de saúde? O centro de saúde pretende estudar os problemas no local. Quais são os problemas que existem e de saúde e de assistência. E depois propor realmente as medidas, mas essas medidas de ser feitas por todas as pessoas que vão intervir nessas medidas, mas que façam primeiro programas e planos para que não haja realmente lutas de competência. O país é um país muito pequeno e estas oportunidades surgem quase por factos milagrosos, por factos ocasionais. Aquela circunstância de ele conhecer bem o ministro Baltasar Rebelo de Sousa, ser amigo do professor Gonçalves Ferreira, ter-se criado ali um conjunto de forças a favor da reforma. Conseguiram pôr realmente em execução uma reforma completamente inovadora para a época, que era o tal decreto 403 e 414, que fizeram uma remodelação completa do Serviço de Saúde e criaram, de facto, o Centro de Saúde pela primeira vez. Foi uma época muito bonita, em que todos nós estávamos empenhados, desde o diretor-geral ao porteiro do Centro de Saúde. Foi um empenhamento muito, muito grande. E os resultados são hoje reconhecidos por todos, com grandes ganhos em saúde para a população portuguesa. Naquela altura, no princípio da década de 70, por cada 1000 crianças que nasciam vivas, morriam 60 antes de fazer um ano de idade. As pessoas hoje têm dificuldade de se pôr mentalmente naquele período e saber o que é difícil, não é, liderar naquela altura, não é? Resistências, ignorância. A reforma da saúde de 71 estava a ter dificuldades de arrancar e a esse respeito, o 25 de Abril o que trouxe foi a melhor fluidez de execução da reforma. Lembro-me, por exemplo, de um dia em ele quis nomear para diretora de serviço uma técnica que se tinha distinguido na Direção-Geral de Saúde. E teve imensas dificuldades. Imensas dificuldades porque a própria Polícia do Estado, a polícia que na altura era a DGS, a Política do Regime, se opôs a essa nomeação. E ele, com a sua forte personalidade e a sua independência em relação ao regime, conseguiu nomeá-la. É muitíssimo curioso, porque tenho a impressão que o meu pai e outra pessoa foram os únicos que foram diretores-gerais antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. E há despachos dos ministros a dizerem isso mesmo. Não, informações da PID e tal, mas não, a gente sabe quem é, tecnicamente é muito bom, tem que ficar. Na viragem de 1974, Portugal vai reocupar um lugar de relevo nas Nações Unidas e no domínio da saúde, naquilo que respeita à Organização Mundial da Saúde. Do final da década de 60 e princípio dos anos 70, os jovens hoje não sabem o que isto é, mas durante esses anos Portugal estava num enorme isolamento internacional. Tínhamos sido expulsos de várias organizações internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, da Unesco, e nas Nações Unidas tínhamos todas as semanas e todos os meses o Comitê dos 21 e outras organizações que protestavam muito violentamente contra o colonialismo português. E na Organização Mundial de Saúde
Milagrosamente, isso não se passava. Portanto, nós nunca fomos expulsos da Organização Mundial de Saúde. Eu penso que, em boa parte, devido ao excelente relacionamento que o professor Arnaldo Sampaio tinha com os altos dirigentes da OMS e, portanto, ao respeito que eles tinham por ele, pela sua carreira e pelo país que ele, ao fim e ao cabo, acabava por representar. Esta eleição foi uma honra para o nosso país e uma honra para mim, evidentemente, por pertencer a um grupo de 30 pessoas que vão, digamos, ser o Conselho Executivo, como o seu nome indica, que vai marcar a política da organização, fazer os programas para o mundo das atividades da Organização Mundial de Saúde. Tive a oportunidade mais tarde, já depois do falecimento dele, de entrar para os quadros da OMS e ir para o Pacífico Ocidental. Foi uma altura da minha vida em que, sob o ponto de vista familiar, tinha pouco já interesse nessa deslocação. Mas eu pensei que deveria, em homenagem ao professor Arnaldo Sampaio, mesmo que fosse por pouco tempo, deslocar-me para o Oriente e aceitar o cargo como concluir a carreira que ele tinha traçado. A discussão da política de saúde a nível interno, juntamente com as análises das experiências internacionais no seio da OMS, vão ajudar, vão facilitar o processo de construção em Portugal do Serviço Nacional de Saúde. Estava-se no início da implementação